Olá pessoal, vamos fazer uma aula aqui sobre conceitos gerais de reações químicas, certo? Então vamos lá. Não é mágica, é química. Então você está vendo aqui uma imagem que é um fulgurito formado pela ação dos raios quando cai em lugares que tem areia, certo? Os fulguritos, popularmente conhecidos como pedra de raio, apresentam superfície interna aqui lisa e brilhante, e a superfície externa, que dá de visualizar aqui, rugosa, certo? Eles surgem quando descargas elétricas das tempestades atingem algum tipo de areia. O calor externo produzido pelos raios propicia a transformação da areia em tubos aqui de vidro, certo? A humanidade chegou a crer que os fulguritos eram produto de magia. Hoje sabemos que é uma transformação química, ok? E falaremos sobre essa transformação nesta aula. Vamos lá! Reação ou transformação química. Neste primeiro vídeo, vou falar um pouco sobre reações químicas e alguns conceitos básicos. Bom, primeiro, o que é uma reação química, ou um fenômeno químico, ou uma transformação química? É quando substâncias químicas se transformam em outras, certo? Então, é quando a gente tem uma substância química inicial e essa substância se transforma numa outra substância. Olha aqui essa figura ao lado, certo? Eu tenho aqui a queima do carvão. Como é que é a queima do carvão? O carvão, ele reage com gás, oxigênio, formando gás carbônico, certo? Então, no caso, as substâncias iniciais, aqui, seria o carvão e o gás oxigênio. E a substância final é aquilo que é produzido. Então, aqui seria o gás carbônico, certo? Então, eu posso dizer que o carvão e o gás oxigênio são os reagentes, que é a substância de partida. E o gás carbônico é o produto, que é a substância final. O que indica a ocorrência dessa reação? É a formação de chama e a liberação de luz, certo? Então, isso é uma reação química que promove a formação de chama, certo? Legal, então. Vamos ver mais. Olha aqui. Iodeto de sódio reage com nitrato de chumbo 2, formando nitrato de sódio e iodeto de chumbo 2, certo? Bom, iodeto de sódio e nitrato de chumbo, aqui, certo? São os reagentes. São minhas substâncias de partida. Então, isso, reagindo com isso, certo? E no final, o que eu tenho? Nitrato de sódio e iodeto de chumbo 2. Então, nitrato de sódio e iodeto de chumbo 2, que são os produtos. Eu sei que essa reação acontece por quê? Formação de precipitado e mudança de cor, certo? Então, na verdade, a gente parte de uma solução de iodeto de sódio e nitrato de chumbo que tem aspecto de água, certo? Na hora que você mistura os dois, você forma esse sólido amarelo aqui, ó, que é o precipitado, que no caso é iodeto de chumbo 2, certo?
Eu sei que ocorreu a reação química nesse caso, porque teve formação de um sólido, ok? E um sólido ainda colorido, tá bom? Olha mais um. Bicarbonato de sódio reage com ácido clorídrico, formando gás carbônico, água e cloreto de sódio. Quais são os meus reagentes? As minhas substâncias iniciais? Bicarbonato de sódio e ácido clorídrico. É o que eu tenho no início. E o que eu tenho no final? Eu tenho gás carbônico, certo? Água e cloreto de sódio. E como é que eu sei que está tendo uma reação química aqui? Efervescência. Ou seja, formação de gás, certo? Nesse caso, está formando aqui o CO2. Então, aqui o CO2 formando aqui a efervescência. Então, você começa a ver uma efervescência, e essa efervescência que você está vendo aqui é a liberação de gás CO2. Então, eu mostrei para você quais são os indicativos de quando uma reação química está acontecendo. Liberação de luz. O que mais? Formação de precipitado, certo? O que mais? Mudança de cor e efervescência. São indicativos de reação química, ok? Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes você pode não ver nenhuma modificação, mas uma reação química lá está acontecendo. E aí, como é que você faz para descobrir se uma reação química aconteceu ou não? Aí você tem que medir as propriedades físicas, porque você parte de reagentes que têm propriedades diferentes, certo? Como você vai formar novas substâncias, então você vai ter substância com outras propriedades, ok? Então, as mudanças de propriedade é um indicativo de uma reação química, tá bom? Olha mais um. Metano, que é o gás encanado, né? Reage com oxigênio, certo? Formando aqui gás carbônico e água. Então, aqui está a queima do metano. Então, é uma chama azul, certo? Isso é a reação em si acontecendo. É quando você vê um fenômeno, certo? Agora, como é que a gente pode representar isso aqui? Bom, existe duas formas. Existe o modelo microscópico, certo? Que na verdade a gente cria modelos que representam essa substância, ok? Então a gente cria um modelinho que vai representar essa substância. Então o metano, ele é representado assim, tá? Tem aqui um carbono, certo? 1, 2, 3, 4 hidrogênio. Gás oxigênio é representado assim. Gás carbônico, assim. E a água, dessa forma, certo? Perceba que eu tenho uma bolinha preta aqui do lado esquerdo e uma bolinha preta aqui do lado direito. Quatro bolinhas vermelhas do lado esquerdo. 1, 2, 3,
4 bolinhas vermelhas do lado direito. 1, 2, 3, 4 bolinhas brancas do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4 bolinhas brancas do lado direito. Na verdade, uma reação química é uma reorganização, certo? Desses átomos, ok? Então você tem lá o vermelho, com o vermelho aqui, certo? De repente o vermelho fica com 2 brancos. O preto, que está com branco aqui, fica aqui preto com vermelho, certo? Então uma reação química nada mais é do que um rearranjo de átomos. E como é que a gente representa isso? Imagine que você quer falar para mim sobre essa queima do metano. Como é que você vai descrever? Existe uma linguagem que é a equação química, certo? Que tem aqui, ó. Aqui é o metano, certo? CH4 reage com gás oxigênio, certo? Então esse mais aqui é de reação. Então metano reage com oxigênio, formando gás carbônico e água. O que eu tenho do lado esquerdo são os reagentes, certo? Reagente aqui do lado esquerdo. E do lado direito, os produtos. Ok? Vale chamar a atenção que numa reação química, a quantidade de átomo ela é conservada. Então aqui do lado esquerdo, no reagente, eu tenho um carbono. E aqui do lado direito, no produto, eu tenho um carbono. Certo? Aqui do lado esquerdo, eu tenho 4 hidrogênio. Certo? E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênio do lado direito no produto. 2 vezes 2, 4 oxigênio do lado esquerdo aqui no reagente, certo? 2 vezes 1 é 2, e aqui 1 vezes 2 dá 2. Então 4 oxigênio do lado direito no produto. Então, o número de átomos antes, certo? Tem que ser igual ao número de átomos depois. A gente fala que essa equação aqui tá balanceada, certo? E esses números aqui, ó, 1, 2, 1 e 2, são os coeficientes de uma equação. Muitas vezes, ao lado da substância, a gente coloca o estado físico. Então, se sólido, a gente coloca aqui, líquido, gasoso ou vapor, certo? Ou se está dissolvido em água, aquoso. Então, se eu for colocar o estado físico à temperatura ambiente, metano, aqui, estado físico, gás, certo? Oxigênio, estado físico, gás. Gás carbônico, estado físico, gás. E água, estado físico, líquido. Ok? Legal, então. Faça aí um exercício.